Olá! Hoje iremos falar mais um pouco sobre a Previdência Social. Mas, inicialmente, você sabe o que é Previdência Social? A Previdência Social é um seguro social adquirido por meio de uma contribuição mensal que garante ao segurado uma renda no momento em que ele não puder trabalhar. Vamos supor que você exerça alguma atividade por conta própria. Se acaso você ficar doente, quem que vai pagar as suas despesas? Se você contribui para a Previdência Social todos os meses, pode solicitar o auxílio-doença e obter um rendimento extra. A Previdência Social no Brasil teve início no final do século XIX, com a criação das primeiras caixas de aposentadoria e pensões para funcionários públicos. Em 1923, foi promulgada a Lei Eloy Chaves, que estabeleceu o modelo de previdência social baseado no sistema de repartição simples. Durante o governo de Getúlio Vargas, a Previdência Social passou por ampliações e mudanças, como a criação do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos, e também a inclusão. Benefícios da Previdência Social. Aposentadoria por idade. Concedida aos trabalhadores que têm a idade mínima de 65 homens para homens ou 62 anos para as mulheres e tenham contribuído ao menos 15 anos para o INSS. Aposentadoria por tempo de contribuição. Para se aposentarem por tempo de contribuição, os homens precisam contribuir por 35 anos e as mulheres por 30 anos. Os professores de escola têm esse tempo reduzido em 5 anos. Aposentadoria especial. Destinada a trabalhadores que exerceram atividades em ambientes com agentes nocivos à saúde, porém podem se aposentar com 15, 20 ou 25 anos de contribuição, dependendo do grau de exposição. Aposentadoria por invalidez. Benefício para trabalhadores que apresentam quadro de saúde permanente e debilitante, impactacionando-os para o trabalho. Pensão por morte. Benefício pago aos dependentes de um trabalhador que faleceu ou teve morte declarada pela Justiça, substituindo a renda que esse trabalhador tinha e mantendo o sustento dos dependentes. Auxílio-doença. Quando uma pessoa fica comprometida física ou mentalmente e não consegue trabalhar por mais de 15 dias, para ter direito a esse benefício, o trabalhador deve ter constituído com 12 meses no mínimo para a Previdência Social. Auxílio acidente. Esse auxílio é dado aos trabalhadores com carteira assinada, trabalhador avulso e ao segurado especial, que sofreu um acidente e teve suas capacidades no trabalho reduzidas. Empregados domésticos, contribuintes individuais e facultativos não têm direito a esse auxílio. É concebido às pessoas que recebem auxílio-doença e podem ser acumulado com outros benefícios da Previdência Social. O auxílio reclusão é dado às famílias de um segurado da Previdência Social que tenha sido preso. Trabalhadores que recebiam aposentadoria, auxílio-doença, remuneração da empresa ou abandono de permanência em serviço não há direito a este auxílio. Salário e maternidade. Todas as mulheres que pagam a Previdência Social têm direito ao salário e maternidade por 120 dias, 28 antes do parto e 91 após o parto. Esses benefícios também assegura as mães adotivas. Salário família. Os empregados e trabalhadores avulsos têm direito ao salário família na proporção do número de filhos de até 14 anos de idade ou inválidos, com exceção aos empregados domésticos. Agora, iremos acompanhar uma entrevista feita com a nossa professora Maiara Figueiredo. Para quem não sabe, Maiara é socióloga e está grávida do seu segundo filho. Nós fizemos 3 perguntas para ela e ela respondeu com os seus conhecimentos, tanto na sociologia quanto na sua questão pessoal de ser mãe. Olá, pessoal. Gostaria de cumprimentar todos os ouvintes, aos alunos, ao colega, professor. Meu nome é Maiara Figueiredo, sou socióloga, atuo na Escola São Luís, né, nessa área, enquanto professora. E gostaria de agradecer o convite de poder dar minha contribuição analítica no tema proposto
certo? E gostaria também de enfatizar que me encontro gripada, portanto a voz não está muito bacana, muito legal. Fui acometida dessa gripe já há 3 semanas, então pode ocorrer uma tosse, enfim, mas vocês compreendem e no mais, vamos iniciar a abordagem. A Previdência Social não foi algo que foi criado de repente. Houveram lutas para que as mulheres hoje tenham acesso a direitos que antigamente não tinham. Um exemplo perfeito é a licença maternidade. Quais foram as mudanças históricas que, na sua visão, contribuíram para que a sociedade seja mais igualitária? Sabemos que as mulheres lidam com requisitos de uma sociedade machista e patriarcal. Em sua opinião, como esses auxílios impedem o retrocesso da garantia dos direitos dos cidadãos, visando uma sociedade mais justa? E de que forma as normas culturais e de gênero influenciam no acesso das mulheres ao benefício da Previdência Social? Devido à construção histórica da sociedade, na qual muitos foram excluídos, tem-se uma hierarquia social muito concentrada ainda. A previdência impacta na vida das mulheres e na dos homens de forma igualitária. Em sua visão, quais os desafios enfrentados pelas mulheres em relação à previdência social em nossa sociedade? Bom, para analisarmos os direitos das mulheres no que se refere à questão previdenciária, é importante a gente levar em consideração outros aspectos, não analisar de forma isolada, fragmentada, certo? Então, é preciso analisar o contexto histórico, a conjuntura que propiciou, portanto, esse processo. Então, é importante mencionar sobre, por exemplo, a inserção da mulher no mercado de trabalho. Aí eu falo em termos formais, certo? Que se restringiu a mulheres de classe média, urbana, certo? É bom destacar isso, porque assim, mulheres pobres, negras, sempre trabalharam, né? Só que havia uma precarização do trabalho. Se concentravam em quê? Em trabalhos informais, sem garantias, como por exemplo carteira de trabalho, férias, dentre outros aspectos, né? Que asseguravam, portanto, que se configuravam, portanto, enquanto direitos necessários. E aí, né, a gente pode fazer uma análise a respeito lá dos processos de industrialização ao longo do século XX, né, em que o mercado de trabalho descobriu que o trabalho feminino poderia ser pago, né, de maneira inferior, relacionada, portanto, à mão de obra masculina, né, e essa realidade, infelizmente, ainda perdura. Os dados estatísticos aí apontam que mesmo que as mulheres ocupem os mesmos cargos, as mesmas funções que os homens, elas ainda recebem salários inferiores, né? Não digo de forma generalizada, mas em muitos lugares ainda acontece isso, né? E faz parte de reivindicações nossas enquanto mulheres. Né? O que a gente pode perceber? Que houve, portanto, uma contribuição para a situação a qual nos encontramos hoje, né, na tentativa de igualdade, certo? E falar para além, não apenas em igualdade, mas em equidade, né, que é o correto. Realmente a gente pode falar sobre alguns direitos previdenciários que foram conquistados, né? As mulheres passaram, portanto, a terem direito a benefícios, né, não apenas previdenciários, mas é importante destacar que, inclusive, benefícios socioassistenciais, né? As mulheres, em sua maioria, são as responsáveis, geralmente, né? Por exemplo, eu que também trabalho no social, então, quem está como titular em receber os benefícios socioassistenciais são mulheres, chefes de família, né? Então, a realidade, de todo modo, também veio se modificando de forma processual. E agora, para finalizar o nosso podcast,
Iremos acompanhar uma entrevista feita com uma contadora chamada Maria Auxiliadora. Boa noite. A senhora aceita participar da entrevista e permite o uso da voz? Boa noite, eu aceito. Eu me chamo Maria Auxiliadora, sou contadora e dou permissão. Quais são os tipos de casos da Previdência Social que a senhora já trabalhou? Nós trabalhamos lá na contabilidade com agendamento de perícias, requerimentos de aposentadoria, pensões, recursos, prorrogações de benefícios, contagem de tempos de contribuições, para que essa contagem ela serve para saber se os contribuintes têm ou não tempo suficiente para requerer a aposentadoria. Quais os tipos que são requeridos frequentemente? Agendamento de perícias para auxílio-doença, contagem de tempo de contribuição, recursos e prorrogações de benefícios. A senhora já utilizou da Previdência Social? Não, Como são os processos de previdência por parte da contabilidade? todos esses processos nós fazemos através do portal Meu INSS. Bom, e este foi o nosso podcast sobre a Previdência Social. Espero que tenham gostado e que tenham aprendido um pouquinho mais sobre ela. Agradeço a todos pela atenção e nos vemos na próxima.